Nosso tema hoje é sobre saúde. Então, por que adoecemos? Esse é um tema não só aqui, mas em todos os lugares, né, que se anda hoje, o tema da saúde. A saúde, inicialmente, de uma forma bem conservadora, era tudo aquilo que não era doença. Então, se a pessoa não estava doente, ela estava saudável e era tudo muito simples nesse aspecto. Hoje em dia, a saúde não é só a gente não estar doente. A saúde é a gente viver uma boa vida, ter alegria, sentir felicidade, aproveitar tudo aquilo que a nossa existência nos proporciona. Então, nós começamos a identificar as... Olá, Candy. Nós começamos a identificar a questão da saúde com relação ao psicotrauma naturalmente. Quando nós vivenciamos situações traumáticas, nós temos a tendência a reagir com o nosso corpo de uma forma totalmente automática. Esse é um conceito muito importante. A Cláudia entrou também. Olá, bom dia, Cláudia. Esse é um conceito muito importante. Reações automáticas. O que significam essas reações automáticas? São movimentos, são reações que o nosso corpo faz de uma forma totalmente involuntária. Então, se nós colocássemos a nossa mão no fogão e fosse um fogão, por exemplo, que tivesse uma panela quente, imediatamente o nosso corpo vai reagir retirando aquela mão. Não existe nenhuma atividade cognitiva nisso. Nós estamos falando de sistemas autônomos, de sistemas que foram constituídos para a nossa proteção, para a proteção da nossa integridade física. Então, falando sobre isso, existem vários tipos de reações que nós desenvolvemos porque nós temos essas estruturas dentro de nós a partir do desenvolvimento cerebral. Então, nós temos estruturas para nos defrontarmos com alguma situação em movimento, e nesse aspecto nós estaremos utilizando uma resposta que o cérebro mais primitivo vai oferecer, que é, por exemplo, a resposta do congelamento. Pode ser também a resposta da luta e da fuga, certo? E depois, muito tempo depois, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, desenvolveu essa possibilidade que ela chegou para nós junto com a nossa evolução como mamíferos. A nossa evolução como mamíferos traz essa outra parte dessa inervação, que é a regulação. A regulação do bem-estar, dos batimentos cardíacos, do retorno à respiração quando nós entramos em apneia. O que significa isso? Significa que quando nós entramos numa resposta automática, nós não temos ingerência sobre várias atividades fisiológicas. Nós simplesmente somos refém dessas atividades fisiológicas. Então, nós iríamos, por exemplo, suspender a respiração como uma forma de resposta, né? A paralisação, como a gente já falou, enfim, são várias as respostas. Mas o mesmo sistema, com a evolução dessa
desse segmento cerebral, foi aperfeiçoado quando da existência dos mamíferos. Bom dia, Ilse, o Paulo, a Rosa, a Evelane, querida. Bom dia, Evelane, quanto tempo que a gente não se fala. Então, nós entramos nessa resposta automática, mas a evolução do nosso cérebro como mamífero nos capacitou a termos uma outra parte cerebral na qual nós iremos regular. Nós somos reguláveis. E aí, nesse ser reguláveis, nós podemos treinar a nossa respiração, que é um sistema completamente autônomo. Nós não pensamos nessa como acontece a respiração, mas nós podemos trabalhar para que nós tenhamos essa capacidade de regular, é o que faz a yoga e todos esses sistemas de meditação. E também aí nós poderemos, de uma certa forma, atingir a capacidade de regular os nossos batimentos cardíacos, né? E assim nós iremos criar um contraponto, nós temos essa capacidade de criar um contraponto entre a nossa resposta instintiva e a nossa capacidade de responder desenvolver essas respostas de uma forma conduzida. Isso é muito importante para que a gente consiga compreender o que acontece com a doença. Quando nós enfrentamos Andréia, Paula, bom dia. Quando nós enfrentamos uma dor muito grande, quando nós enfrentamos um trauma, uma situação traumática que vem acionar o nosso sistema de sobrevivência, nós entramos nessas respostas reativas. Essas respostas reativas, elas acontecem de uma forma completamente inconsciente para nós. Depois que passou o evento, ocasionalmente nós podemos nos dar conta. Nossa, mas eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter reagido. Sim, se tu estivesse dentro de um sistema neuronal que te permitisse pensar e fazer escolhas. É por isso que o dia a posteriori, o momento a posteriori, ele é muito crítico. Porque daí ele já vem com o córtex cerebral de uma forma muito ampliada, que é o nosso cérebro mais elegante, o nosso cérebro mais racional. Então ele amplia todo o ambiente e aí ele começa a questionar: por que eu coloquei meu dedo no fogão? Por que eu coloquei meu dedo naquela panela quente? Eu podia ter colocado uma proteção, eu podia ter feito tantas coisas. Mas não é disso que se trata. Nós estamos falando de respostas automáticas. E o que tudo isso tem a ver com a saúde? Pois é, quando nós enfrentamos situações em que nós não conseguimos dar uma resposta consciente e ela nos leva, essa situação, a um alto nível de estresse, nós criamos uma energia muito intensa para acionar os nossos músculos, a nossa resposta cognitiva, enfim, todas as respostas que são necessárias para nos proteger daquela situação que surgiu naquele momento. Ou seja, se acontece alguma coisa e nós sentimos dor, nós gritamos, certo? Então não é uma resposta cognitiva, é uma resposta reativa. E depois, com o passar do tempo, esse volume de energia criado para solucionar esse trauma,
ele fica completamente ativo dentro de nós, mas ele não pode ser expressado. Ele não pode ser expressado porque ele não o foi no momento adequado. Ele não aconteceu durante o acontecimento daquele evento. Então nós ficamos com esse volume de energia dentro de nós. O professor Rupert, então, utilizou uma figura que eu gosto muito, que este evento traz para nós essa encapsulalização, digamos assim. A gente faria uma bolha ao redor dessas reações e essas reações ficariam dentro de nós em forma de cápsula. E nessa cápsula estão todas as reações que nós deveríamos ou poderíamos ter tido e que elas foram completamente insuficientes para fazer frente ao evento traumático. Essa energia que fica dentro de nós, que fica dentro dessa bolha, digamos assim, ela fica, de uma certa forma, livre. Imaginem uma bolinha de sabão, ela fica livre no ar. Mas nós temos também, essas cápsulas ficam muitas vezes no inconsciente, Carlos, obrigada pela pergunta, e outras vezes a gente, não é que elas venham para o consciente, mas elas dão uma visitadinha no nosso consciente. Por isso que às vezes a gente tem reações desproporcionais e ali a gente percebe as nossas cápsulas. Por exemplo, eu estou profundamente irritada porque eu não consegui fazer frente a um evento que aconteceu na minha casa, em que bateram na porta, e agora batem na porta, aciona esse gatilho e eu abro a porta furiosa, com toda essa reação que eu deveria ter tido no movimento traumático e não tive. Mas eu coloco ela para fora, essa reação, porque a bolha vem, né? Ela vem para o consciente, ela vem para, digamos assim, não é para o consciente, mas ela vem para o externo. Isso, ela sai do interno e ela vem para o externo. E aí eu abro a porta e era o zelador me oferecendo lá alguma coisa do condomínio. E ele não tem nada que ver com isso. E a resposta é totalmente inadequada. É totalmente inadequada de uma forma temporal, de uma forma personificada, porque aquela pessoa não tem nada que ver com isso. E eu fico à mercê desses comportamentos que não são a minha identidade. Elas significaram um momento que eu passei. Mas de repente eu tenho essas reações. E essas reações, elas vêm para fora de uma forma completamente incontroláveis. E aí, como eu percebo que isso acontece dessa forma, como eu percebo que isso é uma coisa que não me ajuda em nada, como eu percebo que tudo isso são coisas que socialmente vão me dar muito prejuízo, eu faço cada vez mais, porque eu já fazia antes, um movimento para esconder, afogar, suprimir essas cápsulas que eu chamo pedras embaixo do tapete. E aí eu vou colocando todos esses eventos que nós vivenciamos desde a nossa gestação até hoje, vou colocando isso tudo em cápsulas embaixo do tapete. O que tem que ver isso com a saúde mesmo? Pois é. Toda essa energia, toda essa força, todo esse enorme esforço da nossa estratégia de sobrevivência para suprimir essas nossas cápsulas são o volume de energia gasto numa atividade que impedirá de distribuirmos a energia para os outros setores, inclusive o setor imunológico. Agora chegamos lá.
Isso, isso é isso é como a nossa economia doméstica, que nós recebemos um salário e nós precisamos distribuir entre a conta da luz, a conta da água, a conta do celular. Nós precisamos distribuir isso também com os setores de educação dos filhos, as nossas contas, né? Mas aí nós temos uma situação que retira de nós, que suga de nós os nossos recursos, diminuindo a nossa capacidade de distribuir os recursos para satisfazer todas as outras necessidades. Resumindo, muito singelamente, é exatamente isso que acontece. Nós temos um volume de energia dentro de nós, completamente recrutado para colocar essas cápsulas todas embaixo do tapete. E com isso, a nossa energia vai diminuindo. É como se fosse uma contabilidade. Nós temos 100 de energia. E aí nós temos o trauma de um assalto, gastou 20 da energia para deixar guardadinho. Nós temos uma briga com o vizinho que a gente ficou muito chocado e que nos atrapalhou muito, mais 10. E assim, um acidente de carro, uma briga com os pais, e nós gastamos 50 da nossa energia. Então, ao invés de eu investir no meu sistema imunológico 20, que era aquilo que era designado para ele quando eu tinha 100, eu vou investir no meu sistema imunológico 10, que é o que eu tenho para investir, considerando essa fonte sugadora da minha energia, que tomou de mim esses 50 da minha energia. Então aí nós teremos um sistema imunológico muito menos ativo, porque ele só recebeu 50% da energia que ele devia receber. Então ele não vai ter toda aquela potência para ativar todo o seu exército para nos proteger. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas comentando: eu briguei com meu namorado, aí me baixou a imunidade e agora fiquei gripada. Isso é real. Isso é real. Ou seja, um evento que me tomou muito energeticamente, me tirou. Mas para nós não sermos absolutamente intangíveis nesse negócio de energia, porque às vezes a gente fala energia, parece que a gente está falando sobre leis cósmicas, né? Que não é a nossa área. Mas enfim, o que acontece é que aquele conceito de doença, de que se eu não estou doente, eu estou com saúde, já não serve mais. Já não serve mais. Agora nós precisamos ter alegria, felicidade e bem viver mentalmente, fisicamente e socialmente. Então, se alguma dessas áreas, de uma forma mais holística e mais abrangente, estiver prejudicada, nós estaremos com algum problema de saúde que não será diagnosticado hoje, mas daqui a um tempo. E a gente não sabe qual que vai ser. Porque quando eu reativamente tiro o meu dedinho lá da panela quente, é imediatamente que surge a bolha no meu dedo e começa a surgir um sintoma, a dor da queimadura. E esse sintoma é real. Esse sintoma vai me incomodar. E se eu tiver que fazer alguma coisa com o meu dedinho, ele vai atrapalhar. Ele vai me incomodar. Ele vai me impedir de fazer o que eu tenho que fazer. O Paulo está levantando aqui que matéria é energia, energia é matéria. Isso não tem nada de místico, apesar do senso comum. Mas aqui eu nem falo de energia no sentido elétrico ou no sentido eólico, né? Eu falo dessa energia psíquica,
que muitas vezes as pessoas têm essa sensação de que a psique não gasta energia. Nós gastamos muita energia. Nós temos altos e baixos de energia. Eu quero dar um alôzinho para a Meire, querida, que entrou aqui, Marelisa Cravo e Marelisa Correia. Isso. Quando eu faço um tour pela televisão e eu assisto as misérias humanas, energeticamente, aquilo me tira muita força, porque eu vejo, o pensamento gera energia, exato. A Neide também tá aqui, obrigada, querida, pela presença. O pensamento, a percepção a Marisol também, a percepção de situações em que nós provocamos, porque eu vou lá assistir um filme, eu choro, eu rio, eu me apaixono, tudo isso assistindo um filme, e aí, bem como coloca a Cláudia, então para nós, imagina a energia gasta para manter os conteúdos no nosso inconsciente. Obrigada pela frase, Cláudia, foi muito boa. Obrigada, Paulo, pela intervenção, também foi ótima, para a gente ajustando, né, o nosso termômetro. Então, quando nós temos todo esse potencial energético, porque nós somos completamente equilibrados, nós temos uma natureza capaz de se dizer assim, posso dizer que ela é muito equilibrada, e nós temos esse domínio dos sistemas internos capaz de nos trazer muita saúde, muita tranquilidade. Mas quando nós entramos nesse desequilíbrio físico, mental ou social, nós estamos abrindo a porta para alguma situação oportunista que vai gerar uma chegada de uma visita inesperada. Essa visita inesperada vai trazer consigo os desafios do inesperado, e esses desafios do inesperado vão nos trazer a oportunidade de testar o nosso sistema imunológico. Como eu não fiz o investimento de tudo que eu devia investir no meu sistema imunológico, porque eu fiquei segurando as minhas bolhas do meu conteúdo inconsciente profundo do baú, eu tenho um sistema imunológico fraco. E aí pode ser que ele consiga me defender dessa situação oportunista, pode ser que não. Então aí nós já começamos a vislumbrar o problema da saúde, o problema do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele é administrado pelos mesmos neurônios, hormônios, músculos, energia que nós absorvemos da nossa respiração, da nossa alimentação, como todos os sistemas endócrino, né? Mas ele terá uma belíssima performance à medida em que eu disponibilizar para ele uma boa condição. Imaginem vocês estarem trabalhando com cálculos muito complexos numa situação ideal, sem barulho, sem interferência, iluminação adequada, roupa adequada, alimento adequado, tudo adequado. Ou vocês estarem fazendo esses mesmos cálculos, tomando um sol de 50 graus, desidratados, sem terem feito a refeição da manhã ou outra refeição qualquer, se sentindo fisicamente chamados para atender este sol muito forte que está batendo em vocês, essa hipoglicemia que está chegando por falta de comida e uma porção de pessoas querendo saber coisas e perguntando coisas para vocês. Horrível, né? Eu até de falar isso já me senti mal. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, como diz muito bem
esse novo conhecimento que está chegando para nós da epigenética, o nosso ambiente, o que nós fazemos pelo nosso ambiente também é muito importante para a nossa saúde. Para a nossa saúde é fundamental que nós estejamos com todas as condições para o nosso organismo adequada, certo? Nós precisamos ter uma condição adequada, não somente física, nós precisamos de uma condição adequada mental. Nós precisamos olhar coisas lindas, nós precisamos buscar um pouco de apaziguamento para situações não tão boas do nosso ambiente, para que nós tenhamos um pequeno momento de liberdade, para que a gente não fique nos pressionando o tempo todo. E para tudo isso acontecer é muito importante, a cereja do bolo, se não a base do bolo também, que nós tenhamos um conhecimento muito aprofundado de nós mesmos. Esse conhecimento aprofundado de nós mesmos é aquilo que faz com que eu seja capaz de compreender e de selecionar quais são as situações em que eu me exponho e tenho condições de enfrentar ou não devo me expor em muitas oportunidades. Porque esse mecanismo de sobrevivência que faz com que eu tenha essas reações, como eu falei lá no começo, reações neurológicas completamente autônomas. Eu não conduzo isso. Quando eu retiro o meu dedo da panela quente, eu não conduzo isso. Este mecanismo é um mecanismo universal do nosso sistema. É um mecanismo de sobrevivência. E a sobrevivência significa preservação da integralidade. O meu corpo como um todo. O meu organismo não pensou, e ela vai ficar com o dedinho queimado. Não, o meu organismo pensou, vamos manter essa guria inteirinha. Não vamos deixar que nenhum pedacinho caia fora. E isso é simplesmente reativo. Mas essa reação, ela fica desatualizada porque ela fica dentro dessa bolha, desse casulo, trabalhando ali e nos atrapalhando, porque ali, depois que passou a situação, ela não é mais necessária, mas ela volta a tomar conta de nós e ela volta a mostrar para nós a sua cara. Olá, Eliana Justo. A Jordana também está por aqui. A Tati também entrou. Então, nós precisamos, para nos sentir completamente senhores de nós mesmos e não termos mais essas reações de sobrevivência autônomas que gastam a nossa energia, porque nós estamos acionando essa resposta, que é nada mais, nada menos do que a retraumatização. A retraumatização não é um evento complexo, é um pequeno gatilho. O volume de um som, o tom de uma nota, às vezes um cheiro, faz com que todo o nosso organismo acione aquele arquivo que estava lá dentro da nossa nuvem e ele faz o download e ele vem para a tela de novo. E aí nós estamos gastando a nossa energia com essa resposta traumática novamente. Para que nós não tenhamos essa resposta traumática, a gente pode fazer o quê? Só tem uma coisa que a gente pode fazer. Conhecer exatamente o que está dentro daquele arquivo. Abrir aquela bolha. Olhar tudo aquilo que foi guardado. As fotos dentro do arquivo, o cheiro, a reação exterior, a reação interior, tudo o que aconteceu dentro, que está encapsulado naquela bolha. E daí a gente atualiza
faz um update desse arquivo. Faz uma atualização desse arquivo para que ele não venha mais nos assombrar. Porque o gatilho que nos leva para alguma coisa, agora o Paulo colocou para nós aqui. Proust escreveu toda uma obra, que foi uma obra-prima, a partir do simples aroma, do cheirinho das madeleines. Madeleines são uns biscoitinhos, uns pãezinhos. Na verdade, não são nem biscoitinhos, nem pãezinhos, são bolinhos, né? Pequenos, que a gente toma junto com o cafezinho quando a gente está em alguma confeitaria em Paris. Por quê? Porque são impossíveis de catalogar todos os ganchos que nos fazem reagir. Reagir, porque essa reação é uma reação involuntária e porque os ganchos são desconhecidos. À medida em que eu desconheço meus inimigos, eu não tenho como impedir que eles estejam ao meu redor. E esses meus inimigos, eles são inimigos passivos, porque como o Paulo colocou, é o cheiro, eu sinto um cheiro fortíssimo de cinza e eu nunca sabia por quê. Acontece alguma coisa e às vezes vem aquele cheiro como se eu tivesse com o meu nariz dentro de um cinzeiro. Sabe o que é? É que quando a minha mãe estava grávida, ela fumava. E aí passaram-se todos esses anos, né? Porque agora eu já tenho 16 anos, não vou dizer quantos anos que já se passou. E agora eu sei que quando eu percebo alguma coisa que eu sou potencialmente colocada para trás, potencialmente não vista ou desvalorizadas, eu me percebo sentindo esse cheiro de cinza, porque não foi protetivo a minha mãe fumar durante a gestação, né? Assim como hoje em dia isso tudo é muito difundido, talvez na época não fosse tanto, mas enfim, fumar, beber, não é bom isso numa gestação. E eu sinto o cheiro de cinza até hoje. E aí eu fico muito antenada para saber o que está acontecendo, se tem algum incêndio ao redor. Eu fico naquele envolvimento, naquele mal-estar, naquela sensação terrível. Mas eu sei agora, depois deste volume de autoconhecimento, que eu nunca fiz um trabalho para olhar para isso, mas como outras questões adjacentemente foram limpando essa minha condição de ter essa memória de uma forma não provocativa, eu comecei a ter essa memória, porque essa memória faz parte da minha identidade. Eu comecei a perceber que esse cheiro de cinza me vem muitas vezes nos trabalhos e agora eu sei o que ele representa para mim. Ele é apenas um conhecimento da minha reação cerebral de uma forma muito simbólica. Não é um conhecimento que eu coloco um rótulo. Aqui tu estás identificando alguma coisa que te desprezou. Não. Ele vem naquela forma simbólica do cheiro das cinzas e aí eu volto imediatamente para esse conhecimento. Eu sei o que está querendo dizer isso, que existe um desprezo aqui. Então aí passou a ser uma forma de comunicação entre o meu inconsciente e o meu consciente. E aí eu estou aproveitando todas essas minhas experiências para trabalhar na minha atividade atual, porque elas me servem perfeitamente para compreender o que está se passando com essa pessoa, o que está se passando com um outro, não é? A Sabrina fez uma pergunta: como olhar para as bolhas do fundo para ter mais saúde e não retraumatizar e ficar mais suscetível à doença? Através da terapia IOPT,
dos encontros consigo próprio, em que nós vamos passo a passo abrindo essas bolhas que estão dentro de nós, de uma forma muito gentil e amorosa, de forma, digamos assim, adequada para aquilo que aquela pessoa tem condições de enfrentar. Nós iremos pouco a pouco abrindo essas bolhas e isso tudo vai se tornando muito consciente, vai se tornando parte da nossa informação sobre quem nós realmente somos. E aí nós teremos cada vez menos investimento nessas pedras que ficam embaixo do tapete e que nos impedem de caminhar, seja de qualquer maneira for, não é? Teremos mais saúde com isso. Quando ele identifica o desprezo que levou à doença, o que vai modificar esse padrão? Basta acessar. Não entendi muito bem. Quando eu identifico o desprezo que levou à doença. De nada, Sabrina. Não. Acessar a bolha não significa apenas nós termos conhecimento cognitivo. Essa é uma grande pergunta. Muito obrigada por essa pergunta. Essa é uma grande pergunta. A gente acessar as nossas dificuldades, as nossas estratégias de sobrevivências, sim, nesse exemplo que eu dei, nós acessarmos as nossas estratégias de sobrevivência, elas servem para que nós, digamos assim, de várias maneiras entremos nessa cápsula, né? Porque nessa cápsula existem muitas informações. Imagine que tu tem uma pasta no teu computador em que tu tem fotos, arquivos de áudio, arquivos de vídeo, links para pesquisa sobre aquele tema. É mais ou menos assim que acontece com essas cápsulas. E aí, quando tu abre aquele arquivo que estava na nuvem e veio uma provocação, eu puxei aquele arquivo da nuvem, fez download, e aí quando eu trouxe esse arquivo da nuvem e fiz download, o arquivo se abriu com todas essas informações. Se eu ficar apenas olhando, se eu ficar apenas compreendendo aquilo, não será suficiente. Eu preciso retomar aquele sentimento, aquela energia interrompida daquele movimento que deveria acontecer e não aconteceu, porque ou o movimento que eu fiz e não foi suficiente. Então eu preciso ter a descarga muscular suficiente. E eu também preciso, além da compreensão, ter a retomada das minhas emoções. As minhas emoções, que são o fio condutor de toda essa cápsula, porque é através das emoções que eu chamo a cápsula e através das emoções que eu abro elas. As representações, para depois eu sentir e entender isso. Não necessariamente a gente vai entender, Cláudia. A Cláudia pergunta: abre com os símbolos, as representações, para depois eu sentir e entender. Às vezes as pessoas saem dos encontros e elas dizem que elas não entenderam muita coisa. E esse não entender muita coisa, para mim, são ainda pequenos bloqueios esses pequenos bloqueios que acontecem para que eu não consiga decifrar todo o conjunto, porque o conjunto inteiro é muito para mim. Então nem sempre eu entender, às vezes aquilo se faz numa linguagem interna e aquilo começa a criar efeitos, né?
E esses efeitos são os efeitos de não sermos mais acionados. Não sermos mais acionados por este gatilho. Então, eu penso que pode haver muita compreensão, pode haver muito entendimento, mas eu entendo também que o entendimento não é a porta de entrada, o entendimento não é o fundamental. Mesmo que eu não entenda, mas exista a descarga do trauma, a cura acontece perfeito. Mesmo que eu não entenda, mas exista a descarga daquela energia que estava aprisionada naquela cápsula, sim. Por quê? Porque daí o gatilho não irá mais me acionar. E eu vou seguir a minha vida tranquilo, porque quando vier aquela situação, é muito interessante. Eu já vi várias pessoas me falarem, e eu inclusive já passei por isso. Vem a situação, que é o gatilho, e a gente fica naquela fração de segundo, com aquele espacinho, e a gente não reage. A gente olha aquilo, e aquilo vem e vai, e a gente não sente nada. A gente não sente raiva, a gente não sente reação fisiológica. Simplesmente o gatilho vem e não é mais gatilho. O gatilho vem e não é mais gatilho. E isso é a cura. Essa é a cura. É a gente não ser mais reativos a esses acontecimentos. A possibilidade de organizar esse quebra-cabeças multicor. Isso, Cláudia. Isso mesmo. Mas, exatamente. E quando nós temos esse autoconhecimento, é óbvio que nós iremos reagir ao nosso mundo exterior com outra capacidade. Porque se eu estou estressada, porque eu vejo que uma pessoa que bate na porta me estressa, um jornal de atualizações me estressa, tudo me estressa, eu começo a restringir a minha liberdade no sentido de que eu quero me proteger disso tudo, isso tudo está me incomodando, eu estou tendo reações negativas, eu não quero isso, e aí eu vou cada vez mais, como diz o professor, me encolhendo por vontade. Percebem? Porque daí a gente já está falando com pessoas que já têm esse conhecimento de si próprio de tal maneira que elas conseguem perceber o que lhe faz bem. Porque elas já perceberam que muitas coisas que eram gatilhos antes, hoje não são mais gatilhos, mas também não são coisas que lhe trazem este bem-estar hormonal. Gente, o bem-estar, a gente viver e não sobreviver, significa que nós temos bons pensamentos, que nós temos emocionalmente boas emoções, que nós temos amizades, que nós temos aquele joie de vivre, não é? Alegria de viver. Que nós possamos brindar com copos d'água, nós não precisamos de muita coisa. E aí eu começo a fazer um ambiente, eu começo a criar este ambiente para mim, no sentido de que aquilo que é provocativo dos meus hormônios de estresse, eu posso ter contato, porque a vida, ela não pode ser completamente compartimentada, né? Eu vou assistir televisão, eu vou saber das notícias, mas eu vou olhar para isso num horário que depois eu consiga metabolizar aquelas sensações, ou não tanto que aquilo consiga me contaminar de uma forma muito ampla, ou eu vou saber dosar tudo isso. Então, eu penso que essa nossa capacidade de regular é uma capacidade que nós perdemos muito cedo. É uma capacidade de regular aquilo que é bom para nós. E a epigenética já está mostrando
E a Fábia acabou de entrar e ela sabe disso, dessa capacidade de regulação. A epigenética está mostrando que o fato de nós termos genes não significa que nós teremos as doenças. Eu posso ter uma marcação para esses... Isso, Marisol. Nós podemos ter essa marcação genética para termos vários tipos de câncer, vários tipos de doença, e nós podemos não evoluir e não abrirmos esses genes para que eles se expressem no nosso corpo. Isso é um conhecimento muito comum, eu penso, muito atualizado. Mas como que eu faço isso? O que me traz essa condição? É eu me conhecer perfeitamente, eu ter essa condição de fazer essas escolhas, eu ter amigos, eu ter boas convivências, quando eu estou me sentindo mal porque alguma coisa não está indo bem, eu procuro pessoas que me digam palavras maravilhosas, enfim, eu me autorregulo para que eu tenha uma condição imunológica melhor, para que eu tenha uma condição hormonal melhor, porque um corpo cheio de estresse, cheio de cortisol, adrenalina, vai me trazer sempre a condição de eu diminuir a capacidade de investimento energético no meu sistema imunológico, certo? Então vamos ver. Lidar com os bloqueios até a doença é familiar e parece que temos controle. Acessar o trauma parece algo tão insuportável. Isso eu acho muito legal. Acho que a resignação é um estágio avançado do mecanismo de sobrevivência, uma prisão. Perfeito. Nós temos muito mecanismo de sobrevivência. Às vezes, essa resignação que tu falou é um viés muito, muito, muito ativado em muitas pessoas. Esse desistir da luta. E é uma resposta totalmente primitiva do nosso cérebro pré-histórico. É uma reação totalmente primitiva, porque o início da evolução cerebral se dá a partir da observação de peixes cartilaginosos lá no começo da atmosfera. E esses peixes cartilaginosos, quando ficavam com a atmosfera com muito baixo nível de oxigênio, eles entravam numa resposta de sobrevivência que era a paralisação com a pouca respiração. Então vocês imaginem que nós ainda temos dentro de nós esse mecanismo. Imaginem nós não respirando. Nós ficarmos estáticos, ok, tudo bem, mas nós temos dentro de nós esse gatilho que poderia nos levar para uma situação de risco. Eu muitos e muitos anos me acordei de noite com uma apneia total. Eu acordava, e eu me dava conta que eu não estava respirando absolutamente nada. É claro que eu não morri, porque essa apneia não durou 1 hora, essa apneia não durou 30 minutos, essa apneia não durou mais do que 5 minutos, essa apneia não durou 3 minutos, mas foi um movimento do meu corpo que me trouxe essa percepção de que existiam momentos em que eu entrava num apavoramento, mesmo dormindo, que eu ficava, eu vou usar uma expressão bem de animalzinho, né? Me fingindo de morta, inclusive sem respirar. Era medo puro, genuíno, total e completo. Isso é o trauma mostrando a fachada. Imagina que a gente está dentro de uma bolha e de vez em quando vem alguém e coloca a cara na janela, né? O carão na janela e depois sai. É o trauma mostrando a sua cara.
Então essa resignação, ela tem níveis mais sofisticados. Com o passar do tempo, ela vai se sofisticando. E eu penso que essa resignação, esse desistir de lutar, tem um pouco a ver com esse cérebro tão primitivo que desiste, né? Que mostra para o outro que ele não é mais alvo da atenção. Porque essa defesa é uma defesa muito primitiva, né? É uma defesa em que eu tento mostrar pro meu inimigo. Imagina que vocês são dois animais, o caçador e a caça. Eu tento mostrar, eu tô aqui. Eu tento mostrar para esse meu inimigo que eu não existo mais. Que ele não precisa me olhar, porque eu não tenho valor, eu não tenho tamanho, eu não tenho resistência, eu não sou nada e ele não precisa me olhar, porque ele está procurando aqui a sua presa. Se eu me movimento, opa, chamou atenção, vou lá. E é isso que esse cérebro primitivo faz. Ele desiste. Ele desiste. Quando o grupo de ressonantes alcança esse suporte emocional, eu percebo assim, que ótimo ouvir isso. Nunca gostei dessa ideia de resignação, mesmo sabendo que às vezes pode ser necessário. Eu acho que resignação, a gente aceitar os acontecimentos é uma coisa, sabe, Carlos? Mas a resignação é quando a gente corta a nossa parte de sonho, de expectativa, e aí tu fica resignado. Aceitar uma coisa que acontece com a gente significa que a gente pode mudar o rumo. Eu aceito que agora eu estou na pandemia e começo a trabalhar online. São respostas às vezes um pouco doloridas, às vezes um pouco contrariadas, mas a gente vai. Agora, eu percebo que eu estou com esse ambiente mais difícil e eu fico resignado, significa que eu morro um pouco, porque eu não vou procurar outra saída. Eu fico sem saída. Percebe a diferença? Se eu fico contrariado e eu expresso isso, e isso me traz a criatividade, que é meu lado saudável, e eu enxergo uma outra saída e vou para ela, não é a resignação, é a aceitação. A resignação, eu acho que às vezes, eu não sei, mas eu acho que às vezes tem esse caráter de perda de mim mesmo, né? Eu desisto de mim nesse meu anseio, e aí fico nessa situação. As possibilidades de autoconhecimento que o IOP te proporciona é fantástico. Sim, Eliana, eu concordo contigo. Ontem mesmo a gente viu um trabalho maravilhoso que a Fabi fez e no final ela comentou isso, que existe um movimento dessa autorregulação, da experiência somática, né? E o movimento da IOPT. Embora tudo esteja caminhando para o mesmo lugar, que é a saúde mental, física e social da pessoa que está ali buscando ajuda, a IOPT olha para uns aspectos e a experiência somática olha para outros aspectos. Deixar as coisas como estão para não sofrer mais, né, Cláudia? Sobrevivência, deixar as coisas para não sofrer, sim, para não sofrer mais, porque além daquela decepção, eu ainda vejo que eu, por dentro, a energia ainda vai para aquele lugar, né? Eu quero aquilo, não posso, e aí eu fico resignado, mas o meu olhar ainda está ali. Eu não consigo olhar para um outro lugar. Esse movimento de olhar para outro lugar, de criar esperança dentro de si, mesmo nessas situações tão dramáticas, e eu não preciso explicar o que é a situação dramática, porque está todo mundo vendo isso, é uma forma de saúde. E essa saúde vem de um autoconhecimento,
de uma boa estrutura pessoal. Às vezes, fazer só experiência somática, juntar com a IOPT, juntar com uma terapia convencional de tantas e tantas colegas que estão aqui me acompanhando, que são psicólogas, às vezes mesmo toda a palheta de cores ainda não consegue fazer com que essa pessoa se mexa muito, porque é preciso que ela, antes de mais nada, queira fazer o movimento. Este é o passo fundamental. Queira fazer o movimento em direção à atividade, à vida. Viver não é se submeter. Viver não é respirar. Viver não é alimentar o corpo. Viver é sentir alegria de viver. É sentir entusiasmo, é se sentir com coragem, é se sentir com vontade de fazer as coisas. Quando eu vi essas pessoas essa semana completando esse ciclo de uma forma tão elegante, tão ativada, tão bonita, e ver os ressonantes também que estão sendo ativados a cada trabalho, e ver o quanto tudo isso fez com que essas pessoas crescessem, eu me senti muito bem, me senti muito feliz, eu senti muito orgulho de mim. E isso me animou para enfrentar mais essa minha agenda, que até terça ou quarta-feira vai ser bem pesada ainda. Mas vale a pena, porque o resultado é aqui, concreto. Quando nos damos, a Fábio está dizendo, quando nos damos conta dessas sensações, mobilizamos também recursos internos para resolver. Nosso sistema é altamente inteligente. Perfeito, Fábio. Nós temos tantos recursos, nós não temos a menor ideia da quantidade de recurso que nós temos. Mas no congelamento fica difícil de sentir. Sim, no congelamento nós estamos, como a própria palavrinha diz, né? É um bloquinho de gelo. A Fábio está dizendo ainda, na IOPT eu sinto que quando a gente dá espaço para ele se sentir, as soluções vão aparecendo. Sim. E como a gente faz esse sentir aparecer é que é sensacional. Não tem palavras para descrever, simplesmente aquilo vai sendo aberto camada por camada, e a pessoa que às vezes entra de uma forma tão congelada, tão dura, daqui a 30 minutos tem uma pequena lágrima e depois ela entra na sua emoção, na sua alegria, no chorar de alegria, no chorar de orgulho. Quantas vezes a gente vê isso? As meninas Ana e a Fábio estão de parabéns, sim, porque concluíram todas essas etapas. Quero aperfeiçoar os trabalhos com a IOPT e a SE. Parabéns, Marisol, vamos juntas. É isso que eu estava dizendo, resignação como total falta de esperança e esvair-se, exatamente. Resignação me traz esse bafo de falta de esperança. Falta de esperança não é aceitação. Aceitação é uma coisa mais rápida, ela não é um movimento que te mata por dentro, né? O resultado é saúde. Isso mesmo. Muito obrigada, Fábio. Eu tenho muita sorte, porque eu tenho uma intuição muito potente e ela sempre foi o meu fio condutor para chegar nos lugares onde eu queria chegar e até me mostrar lugares onde eu não sabia que eu iria chegar, e eu fui atrás e segui. Eu fico muito satisfeita de ter todos vocês aqui e peço que vocês pensem outras questões para me trazer. Enquanto isso, nós já passamos mais de 1 hora do nosso trabalho e eu agradeço a todos. Então, tenham um bom dia e até a semana que vem.